Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa PLC dos Aplicativos. É uma produção especial da TVT em parceria com a CUT, Central Única dos Trabalhadores, e o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, programa que vai tratar das polêmicas acerca do projeto de lei complementar número 12 de 2024, conhecido como PLC dos Aplicativos. Para conversar com a gente aqui no estúdio temos o diretor técnico do DIESE, Fausto Augusto Júnior. Seja bem-vindo, Fausto. Vamos falar sobre o PLC? Obrigado, vamos sim. Discussão importante essa agora. Com certeza. Há mais ou menos 10 anos, pouco mais de 10 anos, as plataformas de transportes particulares de passageiros, como Uber, 99 e outras, entraram no Brasil. O modelo já existia em outros países. O conceito para as plataformas é o de mediar a relação entre pessoas que precisam se deslocar de um lugar para outro e motoristas, pessoas comuns, digamos, no trânsito das grandes cidades. É o que a gente conhece bem hoje, né? Você chama um carro pelo celular, o preço da corrida já vem descrito, você sabe o quanto vai pagar, o motorista sabe o quanto vai receber, por aí vai. O que era para ser uma proposta para melhorar a mobilidade urbana, na verdade, acabou tomando outros rumos. Tinha uma ideia de desafogar o trânsito das cidades, compartilhar o transporte, e aqui a gente fala sobre um ponto interessante, inclusive, né, que tem um grande número de pessoas que se deslocam sozinhas em seus carros. Isso contribui para que o trânsito fique cada vez mais intenso, mais carregado, mais complicado. A gente não está falando em detrimento do transporte público, claro, mas as pessoas, mais pessoas dentro de carros, não uma só, mas duas, três, quatro, isso acaba desafogando as ruas. Mas o que veio depois foi além disso. Para quem dirige, surgiu uma forma de renda que, com o passar do tempo, principalmente no Brasil, em muitos casos, passou de complementar o orçamento para ser a renda principal. Portanto, o que a gente pode dizer é que fazer Uber se transformou numa atividade laboral que deve ser valorizada independentemente de qualquer outro fato. Os motoristas se dedicam, se esforçam para oferecer um ambiente saudável e tranquilo nas corridas. Eles têm, na verdade, a responsabilidade de transportar as nossas vidas. Fausto, a gente está falando isso justamente para dizer que não é uma mera relação comercial, não é? Não, sem sombra de dúvida. Na verdade, quando os aplicativos começam a surgir, é isso mesmo que você lembrou. Tinha até uma discussão entre os universitários, de você organizar as caronas, isso passou para as cidades, mas, na verdade, quando as grandes empresas começaram a entrar, isso virou um grande negócio. Nós estamos falando que existe uma empresa e algumas grandes empresas que lucram e lucram muito em cima de um conjunto grande de trabalhadores, de motoristas que estão espalhados pelas ruas da cidade. Então, tem um outro lado também. É importante que essas plataformas, quando chegaram, elas também ocuparam outro espaço dentro do mercado. Ou seja, você já tinha os táxis já cumpriam esse papel, mas você acabou levando esse transporte individual para o automóvel, muito para as periferias, para um conjunto para os jovens, para um conjunto outro da população que normalmente não usava o táxi. Então, você acabou criando um novo negócio, um novo mercado, e aí sim, você criou uma nova relação de trabalho dessas empresas, seja com seus usuários, seja com as empresas de aplicativo. Então, este debate ele acabou ganhando essa nova dimensão, e em especial aqui num país em que você, historicamente, tem uma taxa de informalidade bastante grande. E só para a gente fazer um spoiler aqui, dar um spoiler do que a gente vai falar ao longo desse programa, justamente a relação de trabalho é um dos pontos principais do PLC dos aplicativos e a gente vai falar mais sobre isso, né, Fausto? Bom, mas como o próprio Fausto disse, as plataformas elas são um negócio bilionário presente em todo o mundo. A gente tem, por exemplo, alguns dados sobre o lucro da Uber, né? Aliás, a gente não tem os dados da Uber, a Uber não abriu os dados de lucro no Brasil, tem só o lucro que é mundial, né, de todos os países. Foi de 1 bilhão, é isso mesmo, Fausto? 1 bilhão e 100 milhões de dólares no ano de 2023? É o que a gente está assistindo, né? Não é só ela, né? Se você pegar o conjunto das plataformas, a lucratividade dela ultrapassa a casa dos bilhões de dólares. E a gente tem um outro dado que aqui é o seguinte, metade desse valor, desse 1 bilhão e 100 milhões de dólares, e a gente não está falando de faturamento, né? A gente está falando de lucro. Tá, de lucro que é o que sobra para essas plataformas. Metade desse valor, cerca de 652 milhões de dólares, já foi alcançada só nos três primeiros meses desse ano. Ou seja, a projeção, então, para esse ano é faturar muito mais, não é? Faturar não, lucrar muito mais. Sim, né? As empresas estão num crescente, né? As empresas de aplicativo em geral, elas estão crescendo, estão ampliando seus negócios, inclusive estão diversificando, né? Porque vamos lembrar, né? Isso aqui começou
nessa relação do transporte individual, mas já se espalhou para outras áreas, área de entrega de mercadorias, de comida, mas também agora nós estamos avançando, inclusive, por dentro dos próprios outros negócios. Passa por dentro de propaganda, venda de informação, quer dizer, o negócio dessas empresas hoje, elas extrapolam muito, inclusive, o próprio negócio do transporte. Agora, como a gente está falando em transporte, né, com base nesse lucro astronômico, não vou dizer, né, esse lucro que, assim, se for falar em astronômico, é muito grande, né, assim, é um valor muito grande de dinheiro, né. Do outro lado estão os motoristas ali, né, quem está no dia a dia, que está ali lutando para conseguir uma corrida, para complementar a renda. Isso por si só já determina, né, aquilo que você estava falando agora. Se de um lado você tem alguém que está ganhando muito dinheiro, é pela exploração de quem está na outra ponta, que é o motorista, né, Fausto? Bem, alguém está ganhando recurso em cima de um processo ali que está acontecendo, uma relação que está de alguma forma acontecendo entre aquele que pede que pede a corrida e aquele que executa a corrida. No meio disso tem um intermediário. Esse intermediário ganha. Isso não é novidade no capitalismo. Né? Se você pegar a venda de diversos produtos agropecuários, a gente já vê isso. O sujeito produz e ganha muito menos do que aquele que intermedia. De alguma forma, essa é uma discussão que está colocada hoje. Qual o tamanho e qual o limite de ganho desta empresa que está fazendo esse processo e essa relação colocada a partir da criação desse novo negócio chamado plataforma de serviço. Sim, agora, já que a gente está falando sobre a exploração, que é uma característica do capitalismo, uma outra característica que o capitalismo trouxe também foi a luta de classes, né? Foi a luta da organização dos trabalhadores para conseguir coisas que são fundamentais, que são básicas, como, por exemplo, a proteção social, a garantia da renda mínima, tudo isso, né, Fausto? Bem, então, acho que esse é o debate nosso aqui do PLC. Quando você começa a construir uma relação, que ela vai extrapolando a ideia de relação comercial, ela vai se definindo enquanto uma relação de trabalho, você precisa construir regras. Essas regras, uma parte delas já está definida para determinados tipos de trabalho, e novas formas que vão surgindo demandam uma adequação, seja uma adequação do que já tem, seja a criação de novas, seja a incorporação dentro do arcabouço jurídico que existe no Brasil e no mundo. E esse talvez seja o grande debate. Afinal de contas, nós estamos falando de uma relação comercial, nós estamos falando de uma relação de trabalho, nós estamos falando de um trabalho subordinado, nós estamos falando de um trabalho autônomo. Esse é o grande debate. Não é um debate só no Brasil, é um debate que está acontecendo no mundo todo, até porque a gente está assistindo uma mudança bastante importante da forma de acumular. O setor de serviço hoje, ele é um setor que cada vez mais ganha destaque na economia global, e aí os serviços, de certo modo, passam por dentro das plataformas de maneira muito mais simples do que uma mercadoria. Ou seja, você não produz uma parte grande das mercadorias físicas dentro do sistema virtual, mas o serviço pode ser feito e intermediado virtualmente. Agora, tudo isso, essas mudanças, essas percepções de que é necessário proteção social, e aí eu já estou puxando aqui já direto para a parte da elaboração, da qual você participou, inclusive da elaboração do PLC dos aplicativos, ele não veio à toa, assim, não veio do nada, né? Foram ouvidas as demandas, os motoristas e as motoristas também, porque a gente tem uma parte significativa que é de mulheres, eles começaram a perceber essas demandas, aquilo que a gente poderia lá no começo dizer que, estou aqui numa relação comercial, né? Estou aqui pegando o aplicativo para intermediar as minhas corridas com passageiros e tudo, e eu estou fazendo isso como um bico, é uma coisa sem compromisso. Com o passar do tempo, eles começaram a perceber que tinha essas demandas, que estava arrumando realmente para a relação de trabalho. Como é que eles viram então, isso? Aqui a gente tem vários caminhos acontecendo. É claro que quando surgiu esse projeto, esse processo todo, de alguma forma você estava falando nesse trabalhador que complementava a sua renda, fazendo um tipo de trabalho, etc. Mas também tinha uma categoria bastante importante já aqui no Brasil, que são os taxistas. Os taxistas já trabalham há muito tempo fazendo transporte de pessoas. Dentro do mundo dos taxistas, existia um grupo que a gente chamava dos frotinhas. O que eram os frotinhas? Os frotinhas eram aqueles motoristas que não tinham a licença para operar como táxi. Essas licenças eram concentradas na mão de algumas famílias, na mão que na verdade se transformavam em empresas de táxi. E esses taxistas, né, esses frotinhas, tinham que pagar uma diária para aquela empresa de táxi, que para ele poder operar como táxi usando uma concessão, né? Porque a licença de táxi é uma concessão, né? Não, eu digo dos frotinhas, o motorista pagar uma concessão para a concessão. Ele alugava a licença, na prática é disso que nós estamos falando. Ele alugava uma licença e quem operava ali, na verdade, estava operando com a licença do outro e ele pagava uma diária por isso.
Quando esse modelo de plataformas chega, esses trabalhadores saem desse mundo e vão entrando no mundo das plataformas. Esses são os trabalhadores, em grande medida, que são esses trabalhadores que de fato vivem disso. E aí começa uma disputa grande, porque, afinal de contas, a realidade desses trabalhadores, historicamente, no Brasil, era uma realidade de trabalhador autônomo, né? Ou seja, nós nunca sentamos aqui em outros lugares e discutimos se o taxista é um trabalhador seletista, se ele é um trabalhador subordinado ou se ele é um trabalhador autônomo. Historicamente, ele foi autônomo. Então, quando a gente vai fazer este debate dentro da plataforma, esse debate está colocado. Um grupo vai entender que esse trabalhador é autônomo, eles se autodenominam trabalhadores autônomos, até porque vem desta tradição, e outros vão entender que eles são subordinados porque a plataforma os controla. Este debate talvez tenha sido a grande discussão que foi feita dentro do grupo. Afinal de contas, nós estamos falando de um trabalhador autônomo, estamos falando de um trabalhador subordinado. Bem, quando nós estamos falando de uma coisa nova, essa coisa nova precisa pensar em coisas novas. A reivindicação dos trabalhadores da sua autonomia é algo importante, né? Sempre foi uma reivindicação dessa categoria. Sendo uma reivindicação dessa categoria, nenhum tipo de regulação podia deixar isso de lado. Porque, afinal de contas, é a forma como ele se identifica. Mas, ao mesmo tempo, ele não é um autônomo puro, tradicional. Ele é um autônomo que, de alguma forma, está prestando serviço para uma empresa. E essa não é uma novidade no Brasil. O prestador de serviço, ou seja, o trabalhador autônomo que presta serviço para uma empresa, é algo que já existe. Já existe, já é regulado, já paga INSS, já tem um meio de pagar INSS, que é o famoso ainda, quem trabalha com isso, o RPA. Então, a legislação tentou buscar esta realidade do prestador de serviço e trazer para este mundo das plataformas. Dá para trazer ipsis literis? Claro que não. Você teve que começar um processo de adaptação. No segmento de transporte, a gente também já fez essa discussão há alguma coisa em torno de 7 anos atrás, que foi a discussão do caminhoneiro autônomo. Né? E o caminhoneiro autônomo tem características muito semelhantes a esse trabalhador. Então, você tinha duas legislações que, de alguma forma, precisavam se interrelacionar para ajudar nas discussões e você construir aí uma legislação nova. Muito bem. A gente quer fazer um panorama, a gente quer mostrar quem são essas pessoas. E a gente vai mostrar dados aqui agora. Os dados mais recentes do IBGE mostram que cerca de 1,5 milhão de trabalhadores no Brasil hoje são trabalhadores por aplicativos. Outros 630 mil utilizam plataformas de comércio. Isso dá 1,7% da população ocupada no Brasil. Esse número que a gente está dando aqui, ele envolve todos os aplicativos, que hoje são vários em várias áreas, desde a educação até o mais popular, que é o que a gente está falando aqui, que é o transporte de passageiros. Na tela agora a gente vê que desse 1,5 milhão de pessoas, 13,9% estão em aplicativos de táxi. 47,9% estão em aplicativos de transporte de passageiros particular, que é o Uber, o 99, 39,5% em aplicativos de entrega de comida e produtos, como o iFood e outras, e 13,2% nas demais plataformas de prestação de serviços gerais ou profissionais. E a gente, claro, como o tema aqui é esse, né, do transporte particular de passageiros, a gente pega esse recorte de 47,2% que estão principalmente no Uber e no 99, são hoje 704 mil pessoas exercendo essa atividade como trabalho principal, o que corresponde a 52,2% dos trabalhadores plataformizados. A maioria é de homens, 81,31%, contra 18,7% de mulheres, que é um número significativo também. No recorte de idade, 48,4% estão na faixa etária entre 25 e 39 anos e 34% estão entre 40 e 50 anos. Um outro detalhe é que 61,3% têm ensino médio ou superior incompleto e 14,2% têm superior completo. O rendimento médio no Brasil inteiro é de R$ 2.367. Se você pega na região Nordeste, é de R$ 1.530, na região Sudeste é de R$ 2.923. Fausto, dá para a gente perceber que essa categoria hoje não foge da relação de trabalho de verdade, como a gente está dizendo aqui, né? Sim, é uma categoria já bastante grande, né? Falando dos 700 mil ali, só dos trabalhadores do transporte de pessoas, chama atenção que é no trabalho principal. Quando você pega, que tem muitas pessoas que têm um outro trabalho principal e complementam sua renda por meio dos aplicativos, no caso do aplicativo de transporte de pessoas, você dobra o número de pessoas. Então, nós estamos falando só nesse universo em cerca de 1,5 milhão de trabalhadores, fora
os demais e os outros aplicativos. Então, é um universo bastante grande. É importante falar que este dado, né, da renda média, inclusive, ele é a renda média, e a pergunta que o IBGE foi quanto fica para você. Então, tem por trás também um cálculo que esse trabalhador faz de quanto que ele fatura, mas também de quanto ele gasta. E esse dado para a gente foi bastante importante, porque você precisa trabalhar as contas a partir de que aquilo que ele fatura, aquilo que a empresa repassa para ele do valor da corrida, é óbvio que uma parte é a sua remuneração e outra parte é os seus gastos, né? Então, tudo ali vai mais ou menos ajudando a gente a compreender. Chama atenção que quando você vai ali para o Nordeste, essa renda média autodeclarada deles na pesquisa é muito próxima ao salário mínimo. O salário mínimo hoje é 1.412. E aí a gente vai vendo que o debate que foi feito por dentro do PLC, ele não é um debate afastado da realidade. Ele estava olhando em cima do conjunto das informações que estavam disponíveis. Muito bem, isso mostra que o reconhecimento desse setor, desse povo todo, né, desses trabalhadores todos, mostra que o reconhecimento enquanto categoria profissional é necessário. Mas segura que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta aqui com um programa especial PLC dos aplicativos. A gente está de volta com o programa especial PLC dos aplicativos, um programa da TVT em parceria com a CUT e com o Diese. A gente está falando sobre o PLC dos aplicativos, fazendo um panorama do que é essa categoria ou do que é esse setor que se pretende transformar em categoria, falando sobre as demandas, e a gente vai falar também, ainda nesse programa, sobre as principais dúvidas que estão pairando aí no ar sobre esse PL. A gente vai esclarecer, o Fausto vai esclarecer algumas dessas coisas. Uma delas é sobre a proteção social. Proteção social é um ponto muito importante que está incluso nesse PLC dos aplicativos. Vamos ter aqui só para a gente poder pensar. Eu sou Uber, bati o carro está no conserto, estou no hospital. Como é que eu vou me garantir? Como é que eu vou ter renda? Daí a necessidade de alguma proteção social. Hoje, somente 23,6% dos motoristas por aplicativos estão cobertos por algum tipo de previdência. São os microempreendedores individuais, os MEIs, né? No entanto, somente 40% desses que são MEIs, segundo dados do Diese, estão em dia. Um outro estudo feito pelo projeto Caminhos do Trabalho mostra que cerca de 60% dos trabalhadores por aplicativos já sofreram algum tipo de violência ou já adoeceram. Cerca de 59% já se acidentaram. Só de motoristas particulares por aplicativos, de Uber 99, são 15%. Entre a população ocupada, o índice é de 2,6%, daí a gente vê a diferença. Aí tem o caso emblemático do famoso playboy do Porsche, né, que bateu num Uber, o motorista morreu. E aí, nessa hora, como é que fica a situação de quem não tem previdência? Como é que fica a situação da família dessa pessoa que morreu, né? Não tem nenhuma. E tem muitos relatos de motoristas, por exemplo, que dependem de vaquinha. O cara está lá, você faz alguns meses já no hospital, está internado, está em recuperação, não consegue trabalhar e depende do quê? Depende de amigos para sobreviver. Por quê? Porque ficaram doentes, se acidentaram, não podem trabalhar e não tem nenhum tipo de cobertura social. Bem, essas são demandas que foram ouvidas dos próprios trabalhadores. E aí eu quero que o Fausto explique aqui para a gente, né? No que isso resultou? Foi o PL, essas demandas, tudo, foi o resultado foi o PL? Explica essa história para a gente. Essa é uma questão colocada, quer dizer, como é que você vai garantir proteção social para o conjunto da categoria dos motoristas de aplicativo? Essa é a demanda. E ficou muito claro, e os dados já mostram que o MEI é insuficiente. Ele é insuficiente porque, de fato, ele não tem coberto, ou seja, muito poucos, de verdade, desses motoristas contribuem para a Previdência como MEI. Muitos dos que têm registro de MEI não pagam, ou seja, são inadimplentes. E, na final das contas, o conjunto dos trabalhadores não está protegido. Você precisa, de um lado, viabilizar uma contribuição que sim seja compulsória, ou seja, que o conjunto total da categoria, como todo trabalhador formal no Brasil tem essa proteção, mas ao mesmo tempo você também precisa financiar a Previdência para isso, e para isso as empresas precisam pagar a sua parte, né? O que difere então a Uber de uma Volkswagen, enfim, o que difere o iFood de uma Brastemp, enfim, ou seja, você precisa de uma empresa, se você é uma empresa, você paga sobre aqueles trabalhadores, sejam eles da sua folha de pagamento, seja ele seu prestador de serviço.
serviço. Ou seja, se qualquer prestador de serviço vai numa empresa prestar o serviço, esta empresa paga 20% de INSS. Esse era o desafio. Como é que você viabiliza tudo isso? Para fazer isso, você fez uma longa discussão que viabilizou-se que você vai trabalhar com o piso da contribuição previdenciária, ou seja, 7,5%, as empresas vão contribuir sobre 20%. Então, essas são as alíquotas. Aí tinha que se discutir sobre o quê? Porque é óbvio que esse trabalhador, ele recebe uma parte como salário, uma parte como renda e a outra parte como custo. A referência para esse debate foi a lei dos caminhoneiros autônomos, que como é que ela divide isso? Ela divide 80% é custo, 20% é renda. Então, para o PLC dos aplicativos, dos motoristas, foi feita uma mesma contabilização. Se levantou todos os custos dentro do negócio e se chegou ao valor de 75%. Ou seja, a operação do motorista, ela consome 75% do que é repassado da empresa do valor das corridas para pagar seu custo e 25% é efetivamente a sua renda. E é sobre esses 25% que você vai aplicar os 7,5%, que você vai aplicar os 20% da empresa. Para ter uma ideia, nós estamos falando de uma corrida de R$100. Nesta corrida de R$100, a base tributária vai ser 25. Em cima de R$25 que você vai incidir 7,5% que o motorista vai pagar e vai incidir 20% que a empresa vai pagar. Muito bem. Agora, dito isso, Fausto, a gente precisa dizer que esse projeto vem encontrando muita resistência. A gente está vendo isso, está acontecendo nas ruas, nas redes sociais. Isso parte de uma não compreensão do que é de fato o projeto. Como é que você avalia isso, Fausto? É importante a gente dizer que é um ponto de partida esse projeto, né? Mas talvez as pessoas não estejam enxergando esse projeto de uma maneira diferente. Como é que você avalia isso? O que é preciso dizer para esses motoristas? De alguma forma, está se misturando uma pauta tipicamente sindical com uma pauta de regulação. O Estado ele tem que regular a partir daquilo que são as leis, daquilo que opera-se para o conjunto da população. A pauta sindical, que é a pauta, por exemplo, da renda, a pauta de qual que é o valor da corrida, a pauta de se a gente vai ganhar por hora, se a gente vai ganhar por quilômetro rodado, e qual que é o valor para isso, isso vai para a discussão sindical. O que está tentando se garantir, por exemplo, no valor dos R$32, não é que você está tabelando ou você está tarifando a corrida a partir disso. O que nós estamos dizendo é que este trabalhador não pode ganhar menos do que o mínimo. Os R$32 não é uma conta mágica, não é um número que caiu do céu. Ele nada mais é do que 25% de base de contribuição vai equivaler ao salário mínimo. É por isso que a gente chega no valor aí de 8,03 por hora de renda, que multiplicado por 176 vai dar o 1.412, que é o salário mínimo. Então nós estamos dizendo o quê? Dentro de um universo hoje, nenhum trabalhador no Brasil pode ganhar menos do que o salário mínimo. Se eu cheguei num acordo que 75% do valor que esse trabalhador recebe da empresa é custo, os 25% por 176 horas não pode ser menos do que o salário mínimo 1.412. É daí que chegou nos 32. E importante, esses 32, toda vez que muda o salário mínimo, vai mudar. E vai mudar no mesmo percentual, na mesma variação do próprio salário mínimo. Por quê? Porque esta é a garantia constitucional. Ele não é um tabelamento. As empresas em geral, seja lá qual for, ela vai fazer o seu negócio. E os sindicatos, os trabalhadores vão brigar para ganhar mais, como sempre ganharam. A maior parte, a grande maioria das categorias no Brasil, não tem como seu piso salarial o salário mínimo. Seu piso salarial é mais alto. Muito poucas categorias, de fato, têm o salário mínimo como piso. Essa é a ideia, esse é o princípio. Você garante para todo mundo que ninguém vai ganhar menos que o salário mínimo e cabe sim a luta sindical, a luta dos trabalhadores, elevar esse patamar e construir um outro piso. E como é que vai ser esse outro piso? Vai ser por hora, vai ser por quilômetro rodado, vai ser por tempo e quilômetro, vai ser por uma outra matriz. Isso a categoria precisa discutir com a empresa e a luta vai definir o que vai ser definido por ali. Esta é uma questão complicada. Por que esse 32 não poderia ser por quilômetro rodado? Como é que eu defino um salário mínimo no Brasil por quilômetro rodado? Isso não existe. Então, você organiza tudo a partir do que a Constituição define como salário mínimo. O salário mínimo é por hora, o salário mínimo é uma jornada é uma jornada medida em horas, logo você define dali. O que vai ser definido depois num acordo coletivo como definição de piso salarial
cabe ao sindicato negociar, cabe à categoria fazer o seu enfrentamento com a empresa. Nessa questão dos R$ 32,10, porque tem muito motorista dizendo, e a gente vai ouvir daqui a pouco, tem muito motorista dizendo assim, eu ganho 50 hoje. E se o PL for aprovado, eu vou passar a ganhar R$ 32. E tem muito motorista que não é, e esses motoristas são de grandes centros, né? Quem geralmente trabalha em grandes centros tem um valor maior, é isso que você que vai poder me dizer isso ou não. Mas em outros lugares do país, tem muita gente que não ganha, que não consegue chegar ao mínimo constitucional, certo? Sim, aí tem um mecanismo importante, independente do valor. Uma vez que você definiu o mínimo e o mínimo referenciado no salário mínimo, ao longo do final do mês, o que o motorista recebeu da empresa, dividido por 176, se ficar abaixo dos 32 por hora, a empresa obrigatoriamente terá que complementar. Isso é importante. Ou seja, você garante que, de fato, esse trabalhador não vai ganhar menos que 32 por hora, na média mensal. Isso é bastante significativo. Agora, é claro, você tem uma dinâmica muito diferente. Vamos lembrar que no Brasil, primeiro que a tarifa do Uber para o usuário, mas a tarifa também do motorista, né, aquilo que é repassado para o motorista, ela é um valor que eles chamam de dinâmico. Ele tem a ver com a demanda, ele tem a ver com a disponibilidade de automóvel, ele tem a ver com os pedidos de cliente, tem a ver com a região que ele está operando. Então, é óbvio que São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, tem valores muito acima da média nacional. E regiões como Norte, Nordeste, em especial as cidades menores do interior, têm valores muito abaixo. Nós estamos falando de uma regulação que tem que ser nacional. Regulação nacional, certamente você vai ter realidades muito diferentes. Mas eu estou insistindo que este não é o debate da tarifação. Porque o debate é simplesmente garantir que ninguém ganhe menos que o salário mínimo. Esse talvez seja o nosso maior desafio, explicar isso para o conjunto dos motoristas. Sim, mas eu ganho mais do que, e a partir de agora eu vou ganhar o salário mínimo? Bem, nós estamos dizendo que não. Mas também nós estamos dizendo que o limite de redução que a Uber vai poder operar vai ser esse valor. Por quê? Porque todo motorista que nos assiste aqui sabe que quando começou, quase 10 anos, quando começou a operação, o valor era quase 3 vezes mais do que eles ganham hoje. E nada impediu a Uber de ir rebaixando ano a ano o valor dessa tarifa. Então vamos imaginar que o PL não exista, que ele não seja aprovado, que não seja encaminhado. Bem, o que impede daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, que a hora não seja 32, a hora seja 15? Porque 15 foi o valor que as empresas apresentaram no início da negociação. Né? O que impede? Se não existir a lei, nada vai impedir que seja 15. E aí, nós vamos começar a fazer a eterna discussão. Mas é o mercado que define, sim. Mas você vai ganhar muito menos, você vai ganhar metade do salário mínimo que o PL está propondo agora. E está propondo como limite, como barreira de redução. Quanto você vai ganhar para cima, os motoristas já sabem como faz. Eles já sabem operar, inclusive, com o dinâmico. Eles já sabem viabilizar, inclusive, que as corridas aumentem o seu tamanho, o seu valor. Portanto, existe uma grande diferença entre a tarifa do usuário e quanto o motorista ganha. Como é que o sistema funciona? O sistema funciona assim. Você pediu uma corrida daqui até do local A para o local B. Eu, como usuário, né, me chegou lá a precificação de R$20. A empresa não oferece R$20 para o motorista, não oferece 18, ela oferece 10. Ela oferece 10 para o primeiro ciclo, o ciclo mais perto. Se nenhum motorista aceita os 10, ela abre o ciclo. Aí ela oferece 12. Ela abre mais o ciclo, oferece 14. Só que, se ninguém aceita nesse ciclo maior, e eu que sou usuário vou levar mais tempo para receber o carro, eu desisto da corrida, não é isso? Então, a empresa faz o quê? Ela pega esses mesmos 14 e oferece para o primeiro ciclo. E aí alguém desse primeiro ciclo aceita. Os motoristas sabem disso. Tanto é que eles têm o movimento de, inclusive, lidar com essa lógica de ampliando a própria tarifa. Isso não pode mudar porque isso é a base do negócio da Uber. Né? Como é que isso vai acontecer depois do PLC? Bem, aí vai ter uma longa discussão. Inclusive, algo que, para isso, os trabalhadores precisam ser organizados. Não dá para ser uma discussão individual. Essa discussão precisa, sim, ter um sindicato. Precisa ter um conjunto, né, de uma organização que, no Brasil,
quem representa os trabalhadores são sindicatos que se organizam para fazer a discussão com a empresa de como é que vai ser os limites desse processo. Maravilha, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mostrar, a gente tem aqui, né, já preparado, na verdade é um áudio, né, do Neto, que ele tem alguns questionamentos e a gente gostaria de ouvir ele. Agora vamos ouvir ele, né? O nome dele é Francisco Paulino da Silva Neto, ele é motorista aqui em São Paulo, Fausto, desde 2021. A gente vai mostrar a dúvida dele então para depois comentar. Vamos lá. Eu tenho corridas, principalmente na parte da manhã, corridas que chegam a 50, 55, 60 reais por hora. Né? Então, assim, tem muitas corridas que você pega que você em uma hora você faz 60 reais, faz 70. Claro que tem corridas também que o horário de baixa demanda, você já faz um valor inferior. Mas a média por hora é 40, 45 reais. Eu tenho percebido que a plataforma já, parece que a lei sendo aprovada ou não, a plataforma já se adequou a essa nova modalidade. Então, o que eu tenho visto? Que a plataforma está mandando corridas em cima desse valor. Você vai correr uma hora e você vai ganhar a média de 32 reais. Está em torno de 32, 35, uma hora trabalhada. Só que às vezes você percorre mais de 30 km. Então seria quase R$1 por km. Acaba sendo inviável. As contas que o ministro fez, né, baseado no que a gente vai trabalhar, 44 horas semanais, 5 dias por semana, 8 horas por dia, dá em torno de 5.600 e alguma coisa. Se eu não me engano, foi os cálculos que ele fez. Só que ele não ressalta que em cima desse valor de 5.000 e alguma coisa, só de despesa é quase 4.000. Então, assim, fica inviável a gente trabalhar baseado na hora, entendeu? O que a gente quer mesmo, o que a gente briga é que seja por quilômetro e tempo, como já foi. A plataforma já pagou pra gente em cima de tempo e KM. Só que ela fez atualizações e aí agora ela não paga mais por tempo e KM. Ela faz uma oferta do valor da corrida. Fausto, antes de você comentar, a gente percebe que parece que a ideia dele foi assim, o ministro falou em 5.600, que o total é 1.649 dentro dessa conta, né, das 176 horas com R$ 32,10 sendo a hora e sendo o mínimo, mas parece que o que ficou incorporado realmente é que isso é um teto, que é o fixo, né? É essa a dúvida dele? Não, como é que você... Essa é a dúvida da maioria dos motoristas, né? Nós estamos insistindo, não, esse não é o teto, isso é o mínimo, e nem é o mínimo, seja lá o piso da categoria, isso é o mínimo constitucional. Nós estamos dizendo que nenhum motorista no Brasil deveria ganhar, ao trabalhar 176 horas rodada, menos que 5.649. É isso que a lei está dizendo. Né? Bem, mas a empresa vai colocar todo mundo no mínimo. Bem, se a empresa colocar todo mundo no mínimo e ninguém aceitar a corrida, bem, esse mínimo vai subir. Se a empresa colocar todo mundo no mínimo e a categoria fizer uma greve, esse mínimo vai subir. Se a empresa colocar todo mundo no mínimo hoje na cidade de São Paulo, vai faltar motorista. E a gente sabe disso, porque é óbvio que os motoristas estão aceitando corridas em São Paulo, no caos, né, urbano que é São Paulo, por uma remuneração a depender do horário, a depender do trânsito, a depender do lugar, muito mais do que os 35, do que os 32. E vão continuar fazendo, porque se não fizer, vai faltar motorista. É compreender que mínimo é mínimo, e não é mínimo de piso, ele é o piso constitucional, é o salário mínimo. O que o PL está garantindo para o motorista é que a empresa não possa reduzir nunca mais isso. O que ele falou da redução da tarifa que vem acontecendo, na verdade não é no último ano que vem acontecendo. A redução vem acontecendo nos últimos anos, nos últimos 10 anos vem acontecendo essa redução. E eu insisto, não tendo um projeto de lei aprovado que garanta no mínimo o salário mínimo como remuneração, quem garante que daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, nós não estamos falando que a empresa vai estar oferecendo corridas a R$ 16,00 a hora. Para não acontecer de reduzir a tarifa, né, a remuneração, vem o PL. Para garantir mais, vem a negociação coletiva, que é o papel dos sindicatos. Né? Essa é a proposta que está escrita no PLC 12. Agora, ele tem mais uma dúvida aqui que eu queria também colocar aqui, é o seguinte, que ele diz que a demanda dos motoristas
por hora e por quilômetro rodado. Isso aqui a gente já falou um pouco sobre isso aqui, mas qual é essa demanda? Isso funcionaria, ou funciona hoje, já é por quilômetro rodado mais hora? Como é que você explica isso, Fausto? Como é que é esse sistema de... Não. Quilômetro rodado mais hora é o sistema do táxi. O táxi tem uma bandeirada e conforme você vai rodando, ele tem uma equaçãozinha ali que roda no taxímetro, que tem a ver com o quilômetro rodado e o tempo que ele gasta. Se parar o carro, o taxímetro continua rodando, certo? Essa é a lógica do táxi. A lógica de operação da empresa, nós não sabemos. Na prática, nós não sabemos. Ninguém sabe, nem o motorista, nem o usuário, como é que está fazendo aquela precificação. Aquela precificação está dentro do algoritmo. Uma das coisas que está dentro do PL é que a empresa precisa deixar claro, mostrar, né, as informações que ela está remunerando. Por quê? Porque senão não adianta a gente ficar aqui fazendo uma discussão se é hora ou se é quilômetro, porque para uma mesma corrida, é oferecido para motoristas diferentes valores diferentes. Não tem um valor igual. Né? Se eu sou motorista e você é motorista, alguém pede uma corrida, para você chega uma corrida de R$15, para mim chega uma corrida de 18. Por que para você chegou a 15, para mim chegou a 18? Bem, tem a ver com o sistema que eu estava mostrando de leilão que vai acontecendo. Então, de alguma forma, o que o PL começa minimamente a organizar é começar a definir regras e limites para isso. Bem, nós vamos conseguir resolver todos os problemas? Claro que não. A lei é incapaz de resolver todos os problemas num movimento que a gente está assistindo agora. Por quê? Porque a tecnologia é muito rápida, ela se atualiza de maneira muito rápida e a gente é muito lento para mexer na lei. Quando a gente muda a lei, né, quando a gente faz a lei, a tecnologia já mudou e aquela lei não dá mais conta. Por isso a negociação coletiva é importante, porque a negociação coletiva é dinâmica. Ela pode acontecer todo ano, como acontece na maior parte das categorias, mas nada impede que ela aconteça a qualquer momento. Se a gente deixar esse mundo pulverizado, solto, com a empresa fazendo o que quer, sem nenhum tipo de regulação, bem, essa situação vai continuar. E esse é o mundo ideal das empresas. Na verdade, é o contrário. Né? A regulação é para, de alguma forma, colocar um mínimo para que os trabalhadores, a partir desse mínimo, possam ir ano a ano melhorando. Muito bem, a gente tem mais depoimentos, a gente tem mais dúvidas, mas a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta a gente mostra mais um motorista que mandou um vídeo para a gente com alguma dúvida. A gente já volta. A gente está de volta com o programa especial PLC dos aplicativos, um programa produzido pela TVT em parceria com a CUT e com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, para justamente desmistificar, tirar dúvidas, enfim, explicar o que é esse projeto de lei tão importante que foi elaborado para proteger os motoristas e as motoristas por aplicativos. Eu tenho aqui comigo o Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do DIESE, para conversar com a gente, né? Falar sobre esse tema. No bloco passado a gente já colocou um motorista aqui, né? Que foi o Neto. Agora a gente vai mostrar o Eduardo Novaes, que também é de São Paulo. Ele mandou uma dúvida que eu acho que é sobre Previdência. Vamos dar uma olhada no vídeo, aí na sequência a gente volta para falar. Olá, sou Eduardo Novaes, motorista de aplicativo por 8 anos consecutivos aqui no município de São Paulo. A minha pergunta é sobre a alíquota de 7,5% para pagamento da Previdência Social. Bem, lá no texto, foi encaminhado lá para o Congresso o valor de R$ 32,00 a hora. Mas no caso, se um motorista ultrapassar esse valor por, digamos, R$ 50,00, será cobrado por R$ 32,00 ou pelos R$ 50,00? Essa é a minha dúvida. Obrigado. Fausto, a resposta é sua. Bem, na verdade, não vai ser cobrado nem pelos 50, nem pelos 32. Vai ser cobrado sobre 25% do que ele receber da corrida. Então, se ele pegou uma corrida que foi R$ 50,00, 25% de R$ 50,00 vai ser a base de incidência. Em cima desses 25%, desses R$ 25,00, desses 25% vai ser o 7,5%. Vamos fazer a conta. Uma corrida de R$ 50,00, ele vai ser tributado sobre R$ 12,50. R$ 12,50 vai ser 7,5% sobre R$ 12,50. Então, essa é a conta, sempre assim.
Isso significa o quê? Isso significa que a contribuição previdenciária dele não está limitada ao salário mínimo, que é o diferente do MEI. No MEI, você só vai contribuir sobre o salário mínimo. Se você sofreu um acidente, etc., você vai ter um salário mínimo de renda. E se você, quando for se aposentar, vai se aposentar só por idade com um salário mínimo. Neste mundo, não. Neste mundo, vai ter de acordo com o seu rendimento, vai ser de acordo com aquilo que você faturou no mês. É importante, no caso da contribuição previdenciária agora, como MEI, ela não acumula com outros empregos, com outras contribuições que você tem. Então, se você tem um outro emprego e faz Uber de bico, aquela contribuição que você faz de MEI não volta para a Previdência e não se soma. Essa contribuição vai passar a somar. Então, isso é um dado importante. Lembrando, o MEI tem como faturamento o limite de em torno de R$6.000. Então, a parte grande dos motoristas que faturam mais de R$6.000 por mês não podem ser MEI. Por isso que eles também nem são. Agora vai poder ser. E aí você vai calibrando isso. E você vai somando isso, inclusive, para uma aposentadoria. Pelo mês, você só poderia se aposentar pelo salário mínimo. Por essa nova proposta, você vai poder se aposentar para cima do salário mínimo. Muito bem. E aí a gente tem mais dúvidas, mais depoimentos. Vamos dar uma olhada em mais um vídeo. A gente não tem ido para um rumo muito bom, não. Tem já um ano, em torno de um ano e meio, que tem piorado a situação, né? Mas assim, essa lei atualmente eu não sei se vai mudar muita coisa, se vai beneficiar os motoristas, né? Eu acredito que tem uma possibilidade aí do tiro sair pela culatra, né? Porque já não tá bom, né? Moisés, ele é de São Paulo também, da Grande São Paulo, já diz que já começa aí pela resposta, já pode ser a questão dele já pode ser a resposta, né? A afirmação dele pode ser a resposta que já não está bom, né? Mas precisa de algo para melhorar, né, Fausto? O que você diria para ele? Precisa construir as bases para parar de piorar, e o PL é, assim, um dique de contenção, ou seja, qual é o limite dessa piora? Né? O limite dessa piora é só o mercado? Bem, o mercado já reduziu a 1/3 que eles ganhavam há 10 anos atrás. Né? Então, qual é o DIC, de outro lado? E qual o meio para melhorar? O meio é a organização, é a negociação coletiva, é a organização dos trabalhadores em sindicato. É isso que o PL está propondo. Né? Vai acontecer, não vai acontecer? Porque há também uma ideia de que o governo vai resolver todos os problemas. E nós sabemos que o governo não vai resolver todos os problemas. Por outro lado, o indivíduo sozinho dentro do seu carro também não resolve todos os problemas. Qual é a alternativa? A alternativa é eles se organizarem coletivamente, construírem o seu sindicato, irem para o enfrentamento, irem para a negociação e melhorar essa situação. O PL, gente, ele é só a área de contenção. Qual o limite para esse negócio piorar? E garantir direitos que todo trabalhador deveria ter. Salário mínimo, previdência social, um mínimo de garantia, transparência e, no caso dele, garantir o que eles sempre pediram, que é a autonomia. E aí o PL foi costurado de uma maneira bem inteligente, porque assim, você cria a categoria que hoje não existe, né? Hoje o motorista de aplicativo não é uma profissão, né? E a gente já ouviu alguns, inclusive, dizendo que o PL vem, se for aprovado e criar como categoria, dá inclusive dignidade. Ele pode dizer, eu tenho uma profissão, eu sou motorista por aplicativo e tudo. E é a partir do reconhecimento como categoria que você tem a possibilidade de organização e futuros avanços, mais conquistas, não é, Fausto? A gente tem mais depoimentos, mais questões aqui colocadas por motoristas. Vamos dar uma olhada em mais uma. A grande maioria hoje que não dirige ali, que esteja dirigindo, né, com um carro alugado ou com um carro financiado ou coisa do tipo, cara, menos de 12 horas por dia ali, trabalhando ali de segunda a sábado, pelo menos, esse camarada aí, ele não consegue se manter. Então, assim, isso eu tô falando o mínimo ali, né? Porque a grande maioria aí, para driblar esse limite de horas aí, acaba utilizando de outros aplicativos e revés ali para conseguir, muitas das vezes, dirigir mais horas ainda, né? Então, assim, a situação não tá legal, né? E o que tende, né, com essa nova PL aí, eu acredito que não é ficar melhor. Fausto? Bem, então, eu acho que essa é uma questão importante. A criação quando a gente está falando dessa renda desse trabalhador, ela tem a ver muito com quanto que ele gasta efetivamente. E a gente sabe que um gasto dele com aluguel de automóvel por uma parte não é pequena. Bem, nós devíamos construir aí sim uma reivindicação para o poder público, um programa para que ele pudesse ter a compra do seu automóvel facilitada.
como os taxistas têm. Os taxistas têm isenção de tributos para compra de automóveis. Né? Você poderia fazer e deveria fazer uma política para isso. Só que como é que você faz uma política de desconto de imposto para automóvel e impede que eu aqui, que não sou Uber, pegue meu celular, baixe o aplicativo, faça 2 corridas e vá na concessionária pegar um carro sem imposto? Bem, nós precisamos de fato definir a categoria e de fato saber quem é e quem não é o motorista. Quem é o motorista com bico, quem é o motorista de período integral, nós precisamos saber isso. Como é que você vai construir esse processo? Quando você definir a contribuição previdenciária, quando você definir o registro, o cadastro único, tudo isso vai sendo construído. E aí você consegue fazer a luta para que outras políticas vá avançando. O próprio ministro já anunciou, disse que se tivesse o cadastro, já estaria tendo uma política de substituição e renovação de frota dos carros de aplicativo. Só que sem saber quem é e quem não é, e uma coisa, viu? A gente sabe que dentro da Uber existe muita conta fake, que é uma outra característica. O motorista dirige com a conta de outro. Então, olha só a confusão que isso está dando, né, para o motorista, mas também para o usuário. Então, regular significa, de alguma forma, dar mais garantia para quem dirige, mas também para mais garantia de quem usa. Eu queria só entrar nesse ponto rapidamente para dizer um negócio, Fausto, que assim, esses motoristas fantasmas, na verdade, tem vários casos que são motoristas que foram banidos das plataformas, foram suspensos, não sabem por quê. E o PL justamente traz isso, né? Traz a transparência. Se eu for banido, se eu for suspenso, se eu for punido, a plataforma é obrigada a dizer com antecedência, previamente, né, com fiscalização, inclusive, da representação sindical, da representação dos trabalhadores, para não ter nenhum tipo de abuso, não é? Bem, tem todo um capítulo ali falando sobre bloqueios e suspensões. Precisa ter transparência ali no termo de uso, isso que está escrito no PL, e o que nos coloca como algo bastante importante é que a abertura da negociação, isso já está colocado na pauta dos sindicatos, já está colocado no acordo com as empresas, a abertura da negociação entre os trabalhadores e a empresa, entre os sindicatos e a empresa, é sob o bloqueio. Esse é um acordo, por exemplo, que a Uber já fez no estado de Nova York, em que todos os bloqueios passam pela negociação do sindicato. Então, o sindicato media e analisa os casos e encaminha, inclusive, a negociação desses casos para com as empresas. Então, o debate sobre o bloqueio é um debate importante, porque é óbvio, né? Para você ter um trabalhador autônomo, a Uber não pode fazer processo seletivo para a entrada do motorista, de um lado, ela não pode obrigar o motorista a aceitar ou não aceitar a corrida, e, ao mesmo tempo, ela simplesmente não pode despedir o motorista, ou seja, bloqueá-lo, bani-lo. Porque se ela fizer isso, nós estamos falando de uma relação de emprego. Aí não é mais uma relação de trabalhador autônomo. A lei não muda isso. A lei deixa muito claro que a empresa precisa garantir essa autonomia para que este trabalhador seja enquadrado como esse autônomo de plataforma. Então, isso é bastante importante nessa discussão. Plataformas vão sair do Brasil? Bem, a Uber já soltou, inclusive, um anúncio dizendo claramente que não, né? Até porque, no caso da Uber, no caso da 99, que são aí mais de 90% do mercado hoje, tem o Brasil como uma participação bastante grande no seu mercado global. Então, não é verdade que elas vão sair. Até porque, mesmo onde regulou e ela teve dificuldades e até pensou em sair, no final das contas ela vai, faz toda a pressão dela e depois volta. Neste caso em especial, não há menor risco, né? Isso eu até falo por elas. Ao mesmo tempo, a gente tem que olhar a regulação também, dando condições para que outras empresas possam entrar, para que outras empresas possam aumentar, inclusive, essa concorrência e aí, pela própria concorrência, aumentar o salário dos trabalhadores, a remuneração dos trabalhadores. Nós, motoristas, não fomos ouvidos sobre o projeto. Bem, essa é uma boa discussão, né? Ou seja, se você não tem a categoria organizada, o que é ser ouvido? O governo, e aí eu posso falar com tranquilidade, porque o governo chamou as centrais sindicais, e as centrais sindicais encaminharam com os sindicatos que estavam sendo organizados e que já estão organizados alguns há 5, 6, 7 anos nos diferentes estados. Participaram da negociação 27 sindicatos de motoristas de aplicativo e federações que participam da discussão. Agora, é claro, né, o que a gente diz que ele não foi ouvido? Ele foi ouvido por esses sindicatos, ele foi ouvido pelas pesquisas, a própria pesquisa do IBGE que você coloca foi uma forma de dizer um pouco disso, e que de alguma forma uma pauta foi entregue. E tem muita confusão, como se a pauta que foi entregue dos trabalhadores foi o resultado do PL. O PL foi uma negociação.
Foi uma negociação entre as empresas que trouxeram uma pauta, entre os trabalhadores que trouxeram outra pauta e o próprio governo que trouxe a sua pauta. E, de alguma forma, você tentou construir o equilíbrio. O equilíbrio, gente, nunca vai ser o que eu quero, não pode ser o que a empresa quer e não pode ser o que o governo quer. Ele precisa ser um ponto de equilíbrio que, na base, é o mínimo, né? O ponto de equilíbrio do acordo foi: vamos garantir a barreira, o que não pode extrapolar de mínimo. E aí foi construído o projeto. A gente está falando sobre sindicato, vou ter que pagar sindicato. Bem, você vai pagar sindicato se você fosse filiado ao sindicato. E a gente espera, inclusive, que o conjunto dos trabalhadores deveriam todos ser filiados ao sindicato. Mas o PL não prevê nenhuma contribuição obrigatória de ninguém para esse sindicato. Ao contrário, né? Na verdade, a gente sabe hoje os dilemas da discussão das contribuições sindicais no Brasil. Então, o PL nem trata desse assunto e não tem obrigação. Agora, é importante que você se filie ao sindicato. E sim, se você não remunerar o seu sindicato, não pagar o seu sindicato, quem vai pagar? A empresa vai pagar? Mais uma dúvida aqui: vou ter que trabalhar 8 horas por dia e não vou poder fazer os meus horários, eu vou perder a minha autonomia. Então, esse é um debate importante. Na verdade, não há limite mínimo nem não há limite mínimo de horas, né, trabalhadas no PL. Você vai trabalhar a quantidade de horas que você quiser, puder trabalhar. É importante dizer que o limite, ele está, na verdade, desenhado para remuneração, para construir os 32 de mínimo, porque você tem que ter um mínimo. Qual que é o mínimo, né? O mínimo era 176 horas, que vai dar lá os R$ 5.650, R$ 5.649. Agora, não tem mínimo. Esse mínimo ele é fracionado por hora. Se eu quiser trabalhar 1 hora por dia, eu trabalho 1 hora por dia. Você trabalha 1 hora por dia, ganha 1 hora por dia, a sua contribuição previdenciária vai se referendar a 1 hora por dia. Posso, inclusive, trabalhar de madrugada se eu quiser. Sem nenhum problema, isso não limita, não tem essa limitação. Né? Há uma cláusula, há um artigo bastante controverso, que é colocar o limite de 12 horas rodado por aplicativo. Esse é controverso, porque, na verdade, nós estamos falando de um trabalhador que vai operar mais de 12 horas seguidas. O que a gente deveria olhar é que a Constituição limita às 8 horas mais 2 horas extras por dia. São seguidas essas horas, né? É importante esse termo, né? Não pode trabalhar seguidas, mais de 12 horas seguidas. Seguidas. Agora, esse é um debate bastante importante. Qual é o limite máximo? O limite máximo, eu insisto de novo, não está definido no PL, no limite, porque é óbvio que se você usar 2 aplicativos, se você pegar 12 aqui, deu 24, o limite é as horas do dia. Agora, o limite é óbvio que é o limite constitucional. Né? A partir do momento que você define, a depender da relação que você vai construir, o limite constitucional está colocado. Agora, o nosso problema é que esse trabalhador autônomo, como ele tem uma jornada flexível, muitas vezes ele trabalha 13 horas num dia e trabalha 2 no outro. E é óbvio que isso tem a ver com o mercado, isso tem a ver com quando ele tem corrida, quando ele tem chamada. Esse é um debate que, de certo modo, também nós vamos ter que, ao longo do tempo, com o aprendizado, né, da regulação, você vai controlando, seja por meio de fiscalização, mas principalmente por meio da negociação. A plataforma vai parar de me direcionar a corrida quando eu atingir o mínimo, o salário mínimo. Bem, essa talvez tenha sido uma das grandes preocupações de todos os motoristas e, por isso, neste caso específico, o projeto de lei define um artigo que proíbe. Ou seja, a empresa é proibida de direcionar corrida, em especial vinculada ao mínimo estabelecido. Ah, mas e se ela fizer mesmo assim? Bem, é para isso que existe a fiscalização, é para isso que existe lei e é para isso que vai existir denúncia, seja para o sindicato, seja para o Ministério do Trabalho. Tem mais uma aqui. Como funcionaria o período de espera e taxa de cancelamento do cliente, se houver? Se isso entraria no valor proposto da hora trabalhada ou se a taxa ainda seria aplicada? Em caso de cancelamento, como é que fica essas coisas, esse cálculo da remuneração? Então, isso não está regulado dentro do PL. O que o PL diz claramente é que é o tempo rodado do momento da chamada à entrega do passageiro, no ponto que ele solicitou. Então, a partir do momento que ele aceitou a corrida, ele vai ter um período que ele trafegou, né? E aí a desistência da corrida. A empresa cobra uma taxa do usuário quando há desistência. Então, a empresa, teoricamente, deverá ser obrigada a pagar essa hora que ele correu, mesmo sem, uma vez depois cancelado. Tem uma questão interessante que é o seguinte: período de deslocamento conta como hora trabalhada? O deslocamento é entre o pedido, onde a pessoa está, onde o motorista está, e o usuário, onde vai receber. Então, o PL deixa bem claro isso.
A contabilização da hora começa no aceite e termina na entrega do passageiro. Então, tudo isso é contabilizado. Muito bem. Imposto de renda é uma questão que está todo mundo dizendo, vou ter que pagar imposto. Aliás, a questão da contribuição tem gerado muita polêmica justamente pela falta de entendimento, né, Fausto? Eu vou dar dinheiro, o dinheiro é para o governo, o dinheiro da Previdência é dinheiro para o governo, eu vou ter que pagar imposto de renda. Como é que você explica isso? Bem, todos que ganham acima do limite lá mínimo lá da isenção pagam imposto de renda. Então, isso não é o problema. O problema é sobre o que eu pago imposto de renda. Hoje, os usuários de aplicativo, os motoristas de aplicativo pagam imposto de renda sobre 60% do valor que eles recebem por corrida, né? O PL define que o limite para isso é 25%, ou seja, você sai de uma relação de 60% do valor tem que pagar imposto de renda para o valor tributado de 25%. Isso é bastante importante. Tem um debate bastante sério hoje dentro do Congresso Nacional que isso precisa ser garantido. Isso precisa ser, deixar mais explícito, e talvez essa seja uma confusão que esteja tendo do próprio PL. O PL diz que a base de contribuição dos impostos é 25%, mas não diz claramente que é o imposto de renda. Então, esse talvez sejam os ajustes que a Câmara precisa fazer e explicitar claramente que a base de contribuição do imposto de renda também será os 25%, que é a base da contribuição previdenciária. E aí, nesse tema, tem duas coisas. Por exemplo, os outros 75%, já que os 25% estão sendo tributados, os 75%, por ser custo, sobre custo não tem tributação no Brasil, é isso, né? Não tem tributação de imposto de renda e não tem tributação sobre previdência, até porque tem outras tributações. A gasolina paga imposto, né? O óleo que você troca no seu carro paga imposto, o seu carro paga imposto de maneira indireta. Agora, sobre previdência e sobre imposto de renda, a base de contribuição será 25%. E aí a gente tem os aumentos que têm acontecido na progressão da tabela de isenção do imposto de renda, hoje já está em R$ 2.600, né? Ou seja, se você tem os R$ 2.600 de rendimento, você não vai pagar. Se for, daí aí entra na tabela progressiva. E tudo. Deixa eu ver se eu tenho mais algumas questões aqui. A gente tem questões, por exemplo, que mandam, elas se repetem, na verdade, né? A gente já falou sobre a MEI, sobre o microempreendedor individual, só queria dar uma reforçada que a cobertura previdenciária da MEI ela é reduzida, ela não é a mesma coisa do que a contribuição previdenciária mesmo que se propõe, né, no PL. Sim, ela é reduzida, ela está limitada à aposentadoria por idade, ela está limitada a um salário mínimo e ela não se associa com as demais contribuições que você tem. Então, tem toda uma questão ali da MEI, e lembrando, né, quando nós estamos falando de MEI, você está contribuindo como se fosse um empresário. E o que nós estamos questionando o tempo todo nesse PL é que esse trabalhador ele é um trabalhador, ele não é um empresário. Né? Não é uma relação entre CNPJ da MEI com o CNPJ da Uber. Nós estamos falando de um trabalhador que é um prestador de serviço e que se relaciona com uma empresa, enfim. Agora a gente vai falar sobre o debate ideológico, Fausto. A gente sabe que tem lideranças políticas por aí que estão batendo no projeto, convencendo o motorista de que esse projeto não é bom. Inclusive em São Paulo tem um vereador que se diz representante desses trabalhadores por aplicativo, né? O que o motorista precisa ter em mente em relação a esse projeto? Eu sempre faço essa pergunta, né, para especialistas, enfim, como é o seu caso aqui, o que a gente precisa fazer para abrir a cabeça do trabalhador e dizer para ele tudo isso que a gente está dizendo já, né, para além disso que a gente já disse, para assim, sujeita, o PL é uma proteção para você. O que precisa ser feito, dito para ele com base nessa disputa ideológica, Fausto? Bem, primeiro nós temos que dar acesso a todos ao conteúdo do projeto de lei, né? Segundo, nós temos que explicar muito o projeto de lei, porque é óbvio, ele é um texto jurídico, ele é um texto de uma lei e ele sim cria muitas dúvidas. E ele, a partir de um projeto que tem uma linguagem jurídica, você pode afirmar qualquer coisa. E como nós não temos nenhuma regulação das redes sociais, a verdade é o que pouco importa. Né? Se é o que está escrito ou não é o que está escrito, a gente sabe hoje que nas redes sociais isso pouco importa. Eu diria para o conjunto de motoristas que é importante que eles olhem a origem das informações que chegam para eles, porque a depender de onde chega a informação, ele sabe quem de alguma forma está lidando com isso, está de alguma forma tentando se utilizar muitas vezes da categoria para o seu benefício político. A gente sabe que nós estamos num ano eleitoral tem muitos vereadores ali, tem muitos candidatos,
a se colocar como representante desses trabalhadores, porque querem o voto desse trabalhador para se eleger, e muitas vezes eles dizem aquilo que você quer ouvir. E às vezes aquilo que você quer ouvir não é necessariamente o que de fato está acontecendo, o que de fato está ocorrendo. Esse é o bom da democracia, né? Todo mundo está falando o que quer, eu posso gostar daquilo que ele fala ou não gostar, mas todos podem falar e a gente precisa fazer os debates. E esse é um espaço que nós estamos fazendo aqui, por exemplo. Muito bem. Antes de encerrar, só mais um detalhezinho a respeito dessa disputa ideológica. Tem muita gente que diz que o projeto foi feito, gente dos setores conservadores que obviamente não defendem os interesses dos motoristas e sim de plataformas, chegam ao absurdo de dizer que esse projeto foi pensado para beneficiar as plataformas, a Uber, 99. Bem, aí é aquela conversa de sempre, né? Nós estamos num momento de polarizações. Qualquer coisa que chega ao meio do caminho, de alguma forma, ele vai dizer que está beneficiando A ou está beneficiando B. Se a gente pegar, por exemplo, o comunicado da CNI, né? O comunicado da CNI, que acabou de ser solto sobre o projeto, ele está dizendo que está beneficiando os trabalhadores. Né? E que está criando, né, a relação de trabalho, a justiça do trabalho e etc, etc. Ele é um projeto de consenso, ele é um projeto resultado de um ano de negociação com as empresas, com os sindicatos e com o governo. Ele não vai ser, não é o que as empresas querem, ele não é a pauta dos trabalhadores e ele não é o que o governo colocou na mesa, ele é uma outra coisa. Agora, esse é um processo de maturação democrática que a nossa sociedade precisa retomar para que ela possa compreender que muitas vezes o consenso é melhor do que não ter nada. Né? Porque não ter nada hoje significa, isso sim, o benefício absoluto das empresas, porque elas fazem o que querem, não são fiscalizadas, não pagam impostos e reduzem cotidianamente o valor das corridas e não há nada que o Estado, os trabalhadores, o sindicato e etc, etc possam fazer. Regular é, de alguma forma, construir mecanismos que ao longo dos próximos anos você comece minimamente a organizar essa relação de trabalho. Muito bem, a gente está chegando ao final do programa, desconstruindo mentiras, desconstruindo distorções, explicando, informando, e a gente espera que você que nos assiste leia o projeto, entenda que a iniciativa, o projeto de lei complementar, é um ponto de partida para melhorar, por meio de negociação coletiva, as condições de trabalho de motoristas de todo o país. Importante ler o projeto, é importante também que você que assistiu esse programa, enfim, que você compartilhe isso com as pessoas que você conhece, que você compartilhe essas informações para que a gente possa cada vez mais acabar com as mentiras, acabar com as fake news, né, que estão sendo ditas a respeito do projeto. Fausto, eu queria agradecer demais aqui a sua participação, essa boa conversa, combinar talvez numa próxima vez para a gente voltar, porque à medida em que o projeto está tramitando na Câmara, outras proposições podem ser agregadas e a gente pode voltar a conversar sobre elas. Tudo bem, Fausto? Sem dúvida, eu que agradeço a possibilidade. É um espaço importante para a gente poder explicar um pouco do que está acontecendo lá em Brasília, que muitas vezes o conjunto da população acaba não tendo esse conjunto de informações. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. A gente se fala numa próxima. Até mais.